Shalom, irmãos! E aí, como é que vocês estão? Estamos no momento de pastoreio, onde a gente progressivamente está lendo a Bíblia, capítulo por capítulo, e estamos hoje no livro de Juízes, no capítulo 12. Esse momento que a gente vai viver aqui é um momento para a gente estudar a Bíblia, a gente orar e a gente adorar o Senhor. Então vamos começar adorando o Senhor, que então nossos irmãos nos conduzam aqui na adoração ao Senhor. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, Jesus. Meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, Jesus. Meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, Jesus, Jesus. O meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, Jesus, Jesus. O meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus. Ó Deus,
sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas e estás presente a me cercar, e em todo tempo eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu,
Então, louvado seja Deus por tudo, né? Vamos para a palavra de Deus e depois a gente vai ter um tempo de oração. Você pode até colocar aí motivos de oração que você tenha para a gente colocar diante do Senhor, não é? Mas o texto, então, é Juízes, capítulo 12. É dentro da história de um juiz chamado Jefté. Jefté, ele é um filho bastardo que tem uma série de dificuldades com especialmente os irmãos que rejeitaram ele, expulsaram ele da convivência, mas ele se tornou um homem muito forte e depois as tribos de Israel chamam Jefté para protegê-los. E aí nesse processo ele se torna uma espécie de governante de todas as tribos. Mas tinha um povo que era contrário, tinha uma tribo que era contrária a eles, que era a tribo de Efraim. A história que a gente vai ler aqui é justamente esse impasse que aconteceu dos efraimitas contra Jefté. Capítulo 12, então, para a gente poder aprender aqui a palavra do Senhor. Diz assim: Então foram convocados os homens de Efraim, e passaram para Zafon e disseram a Jefté: Por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. Veja a postura dos efraimitas. Eles tinham sido convocados por Jefté para combaterem os amonitas. Os amonitas eram povos vizinhos, que eram contrários a Israel. Mas os efraimitas é uma das tribos, das 12 tribos, portanto eram irmãos, por assim dizer. Todos faziam parte da mesma nacionalidade, os filhos de Jacó. Aí veja só, eles foram convocados, eles se negaram a ir. Acontece que Jefté teve vitória, e no que teve vitória, quando havia vitória, havia despojo. Aqueles que iam para a guerra, eles corriam risco de perder na guerra, perder os despojos, perder família, perder a vida. Mas quem ia para a guerra e vencia, voltava de lá com o tesouro do vencido, voltava com os recursos. E agora os efraimitas estão chateados porque eles não têm despojos, eles não têm tesouros para recuperar. Então eles estão cobrando, eles estão dizendo: por que é que você foi lá enfrentar os amonitas e não nos chamou para combater junto? Agora a gente vai queimar sua casa. Você já pensou? Que afronta! Ainda mais uma pessoa que naquele momento, que é o Jefté, ele agora é um líder. Então que tipo de afronta é essa que se faz a um líder quando ele está fazendo o seu papel da forma correta e depois de fazer o seu papel, ainda assim, vai ter sua casa queimada? Versículo 2. Jefté lhes disse: Eu e o meu povo, nós tivemos uma grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livraste das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subiste hoje contra mim para me combateres? Ou seja, o que é que Jefté está dizendo? Vocês parecem que são duplamente contra mim. Quando eu estava na batalha, eu chamei vocês e vocês se negaram. Eu terminei correndo risco sério de vida. Quando eu venci os amonitas, agora vocês estão me acusando e ainda vêm contra mim duplamente? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. Ou seja, já que vocês vão vir contra mim, eu é que vou contra você. E juntou então a tribo de Gileade. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: Fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. É interessante demais, né? De fato, o território dele ficava entre a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, a tribo de Gileade. E os de Gileade, eles fazem parte de uma região de Gileade. E essa região, então, resolveu enfrentar os efraimitas. E então os efraimitas também ameaçaram os gileaditas. E nesse confronto, então, quem saiu perdendo? Os efraimitas, que começaram então a morrer.
versículo 5 diz: Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que, quando qualquer fugitivo de Efraim dizia, eu quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam, és tu, Efraimita? Se respondia não, só vou dar uma parada aqui, você entendeu, né? Então, o que foi que os efraimitas fizeram? Eles começaram a fugir. E os gileaditas, então, seguraram numa parte que seria justamente onde eles fugiriam, ali pelo Rio Jordão, porque eles iam buscar água. Então, eles ficaram ali na expectativa, ou na espera, de quando os efraimitas viessem para matá-los. E aí eles perguntavam, vocês são efraimitas? E aí, obviamente, né, que eles estavam fugindo, eles diziam, não, não somos. Aí eles queriam testar para saber. Versículo 5 diz, se respondiam não, aí o versículo 6 fala, então lhe tornavam, dize, pois, Shibolete. E quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim, naquele tempo, 42 mil pessoas morreram nessa batalha. O versículo 7 diz, Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Veja a maneira que eles fizeram para filtrar. Ao que tudo indica, você vai ter um problema aqui com os efraimitas que não conseguiam dizer o X. Então eles diziam só s e não sh. Essa diferença sonora serviu para poder fazer a distinção entre quem era efraimita e quem não era efraimita. E assim, 42 mil pessoas foram mortas, não só ali no Val do Jordão, mas também nessa briga entre irmãos. Você percebeu o que estava acontecendo aqui? Que cenário e que lição serve para a gente? São irmãos. Irmãos que deveriam estar cooperando uns com os outros contra o inimigo verdadeiro que é de fora, mas eles estão brigando entre si e se enfraquecendo. E os efraimitas, tomados de cobiça e de inveja, eles começaram a brigar contra os vitoriosos, que eram justamente de Jefté, os gileaditas. E essa briga terminou sendo muito ruim para todos os lados. Mas quem saiu mais perdendo foi os efraimitas, que foram quem começaram a briga, foram aqueles que de fato geraram discórdia, que tiveram ciúme, tiveram essa cobiça, que fizeram mal. Aqui acho que é uma boa lição para a gente, né? Nós temos, eu e você, uma batalha em comum. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades e contra o próprio diabo e suas hostes, seus anjos. Nossa briga é espiritual, irmãos. Nós temos um inimigo em comum. O inimigo é o diabo. E toda vez que o diabo encontra ocasião no nosso meio, como irmãos na fé, a gente começa a brigar uns com os outros. A gente começa a levantar as nossas forças contra o outro. Às vezes uma igreja contra a outra, às vezes um pastor contra o outro, às vezes um irmão contra o outro. A gente não pode de jeito nenhum esquecer que muitas vezes existe lobo no meio das ovelhas, existem falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, e nesse caso quando alguém que tem prova de que o outro é falso o acusa disso, está protegendo o rebanho, né? Recentemente eu vi uma frase dizendo que quando a gente não protege o rebanho, a gente favorece o lobo. Acho que é mais ou menos isso mesmo, né? O lobo precisa ser tirado do meio das ovelhas, do meio do rebanho. Mas esse aí é um caso da gente estar enfrentando o maligno, de fato. Está enfrentando o inimigo verdadeiro, que é o diabo. Mas aqui a gente está falando de havendo entre nós inveja,
Por exemplo, uma igreja invejando da outra, um pastor invejando do outro, um irmão invejando do outro. Havendo cobiça, eu quero ocupar aquele espaço, eu quero tomar aquela proeminência, eu quero ser aquela pessoa importante. Quando a gente começa a querer ocupar espaços, ter proeminência do outro, que Deus deu para o outro, a gente termina sendo contrário ao próprio corpo, à própria igreja, à própria vida, saúde da igreja do Senhor Jesus. E acho que essa aqui é uma boa lição para a gente aprender. Veja que quem é tomado por inveja e por cobiça não vai acabar bem. Os efraimitas terminaram aqui morrendo. Eles terminaram sendo testados e terminaram sendo mortos. 42 mil morreram. Fica aqui uma boa lição sobre nós, porque às vezes a gente é vítima de pessoas que estão cobiçando, estão vindo contra, mas às vezes a gente é quem está cobiçando. E é bom que a gente avalie o coração, pesando o coração diante do Senhor. O texto ainda segue, num segundo momento, aqui em Juízes 12, a partir do versículo 8 até o versículo 15, diz: Depois dele, jogou a Israel Ibzan, que era de Belém. E aí conta a história só dos filhos, diz: esse homem tinha 30 filhos e 30 filhas. Eu fico pensando, meu Deus, isso não é um homem, é um reprodutor, não é, irmão? Porque 60 filhos, 30 homens e 30 moças, meu Deus do céu. E as filhas, elas casaram fora. E de fora, ele também trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Ora, está falando de fora da tribo lá da região de Belém, ou seja, da tribo de Judá. Ele fez uma mistura com as outras tribos para tentar fazer seus filhos poderem ter casamento e assim eles pudessem reproduzir, né? Pudessem continuar crescendo. Então ele faleceu Ibizan e foi sepultado em Belém. Ele julgou a Israel durante 7 anos. Depois disso, versículo 11, veio Elon, o Zebulonita, que julgou a Israel durante 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e ele foi sepultado em Aijalon, lá na terra de Zebulon. Depois dele, julgou a Israel Abdon, que era filho de Hilel, o Piratonita. E tinha veja só também a quantidade de filhos, né? 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. E ele julgou a Israel durante 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, lá na terra de Efraim, e na região lá montanhosa dos Amalequitas. É um relato sobre a sucessão de juízes que Deus foi levantando. Nessa partezinha aqui, eu acho interessante o contraste com o texto anterior. Se o texto anterior estava falando da divisão, da briga, aqui está falando do contrário. Está falando que esses juízes, eles conseguiram se misturar com as outras tribos e, além disso, eles tiveram muitos filhos e uma família aparentemente unida. Eu acho muito interessante aqui, quando ele fala do filho de Hilel, o Abdon, que ele tinha 40 filhos e 30 netos, e veja que diz, cavalgavam 70 jumentos. É como se desse a ideia assim, eles cavalgavam todos juntos, apesar de ter gerações, 2 gerações, 3 gerações aqui, e ainda assim eles têm uma unidade, eles ainda estão juntos cavalgando, estão juntos montando os jumentos. Eu achei aqui interessante o contraponto com a ideia anterior. Na ideia anterior, uma divisão que causou morte. Aqui, a unidade que causa vida, que causa progresso, que faz a família crescer, faz os juízes serem mais prósperos. Eu acho que talvez a lição do capítulo 12, resumindo, seria: irmãos, como é bom viverem unidos os irmãos. Salmo 133 diz, né? É que nesse lugar onde há unidade, ali o Senhor
derrama um óleo, uma unção que cai sobre a cabeça, que desce pela barba e termina nas vestes sacerdotais de Arão. E também diz que ali onde há unidade, o Senhor Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Como é bom estarem unidos os irmãos. Talvez essa seja a lição que Deus tem para nós hoje. Estamos nós com alguma briga, com alguma malquerência, com algum problema que precisa ser resolvido no nosso coração? Será que a gente está com alguma inveja ou com alguma resistência contra alguém? Nosso coração pode perdoar e pode se entregar ao Senhor Jesus, dando a Ele a glória, a honra que Ele merece. Se a gente estiver invejoso com alguma coisa assim, vamos pedir perdão ao Senhor. Ou se a gente está sofrendo porque alguém está vindo contra nós, vamos clamar ao Senhor Jesus que tenha misericórdia da pessoa, tenha misericórdia de nós para que haja paz, haja unidade entre nós. Deus abençoe você porque na sua casa, sua família, tem havido paz. Você tem tido paz com as pessoas com quem você trabalha, com quem você convive. Você tem paz. Acho que esse texto então chama a gente à paz, a ter unidade com as pessoas, não é? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela lição que o Senhor nos dá, olhando para a história de Jefté nesse final e olhando para a história desses juízes que tiveram tantos filhos, filhas, netos. Obrigado, Senhor, por nos mostrar através dessas histórias a importância da gente ter unidade, como isso nos abençoa, como isso faz a nossa vida prosperar. Meu Deus, quebra as nossas barreiras interiores. Se a gente tem tido alguma cobiça, inveja ou amargura, sara o nosso coração. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos bênção na vida dos outros. E se alguém tem feito mal contra nós, ajuda-nos a perdoar, a abençoar e a restaurar, a reconciliar, Senhor. Nós queremos, Senhor, a paz. Ajuda-nos a viver em paz e a termos unidade. Abençoa os casamentos, abençoa as famílias, abençoa as igrejas, abençoa, Senhor Deus, o teu povo. Ajuda-nos a vivermos, como diz o Salmo 133, debaixo da bênção do Senhor e da vida que o Senhor nos ordena. Nós queremos a tua unção, o óleo precioso que desce sobre nós, Pai. Senhor Deus, eu te peço ainda pelos que estão doentes, que o Senhor visite, que o Senhor cure, que o Senhor restaure. Ainda te peço, Senhor Deus, por aqueles que estão endividados, por aqueles que estão aperreados, aflitos, desanimados. Meu Deus, visita esses irmãos, levanta esses irmãos, fortalece esses irmãos. E a todos nós te pedimos, Deus, que o Senhor faça o nosso coração cheio de fé, de amor e de esperança. No nome de Jesus, amém. Eu espero, irmão, que você se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. O Senhor é bom sempre. Deus te abençoe. Um abraço. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória
pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno.